Imagine uma prisão onde o preso precisa pagar para ter uma cama, e quem não paga, dorme no chão. Um lugar onde as celas são compradas como imóveis e o poder está nas mãos de quem domina, não de quem julga. Agora pense em outra prisão onde nem os guardas se atrevem a entrar. Onde facções organizadas transformaram cada corredor em território de guerra silenciosa. Neste vídeo, você vai conhecer 7 prisões reais, espalhadas pelas Américas, onde a ordem desapareceu e a sobrevivência virou questão de estratégia. E a última da lista vai te deixar em silêncio. Fique até o fim. CECOT, El Salvador, o mega presídio do medo. Inaugurada em 2023, no coração de uma região rural de El Salvador, a prisão conhecida como CECOT, Centro de Confinamento do Terrorismo, foi anunciada como a maior das Américas. Um complexo de 57 hectares, com capacidade para abrigar até 40 mil detentos, construído para ser o centro da política de tolerância zero contra o crime no país. Mas o que acontece quando o combate à criminalidade cruza a linha da disciplina para o território da intimidação? O CECOT foi projetado para receber, em massa, membros das temidas facções MS-13 e Barrio 18, que durante décadas espalharam medo nas ruas do país. As imagens divulgadas pelo governo mostram uma estrutura gigantesca, cercada por muros altos e torres de vigilância, com celas que mantêm os presos sob constante controle. Lá dentro, não existe o direito à visita tradicional, à recreação ou mesmo a colchões. Os detentos ficam trancados quase o tempo todo, sem contato físico com o mundo exterior, apenas saindo para audiências por videoconferência ou para setores de isolamento total. O que o governo chama de controle absoluto, para grupos de direitos humanos, é um alerta vermelho. Segundo relatórios, a prisão já opera acima da capacidade projetada. Estima-se que cada interno tenha menos de 1 metro quadrado de espaço individual. Casos de detenções sem julgamento, supressão de visitas familiares e longos períodos de confinamento extremo têm sido motivo de preocupação internacional. Desde o estado de emergência decretado em 2022, mais de 360 pessoas morreram sob custódia no sistema prisional salvadorenho. Ainda assim, a opinião pública local aprova, em massa, a existência do CECOT. Para muitos salvadorenhos, essa prisão representa a retomada da paz em bairros que antes eram dominados pelo medo. As taxas de homicídio e extorsão caíram drasticamente, e o governo ganhou apoio popular pela forma como tem enfrentado o crime organizado. Em 2025, El Salvador deu um passo ainda mais ousado. Ofereceu o CECOT como possível destino para abrigar presos deportados de outros países, incluindo os Estados Unidos. Autoridades americanas chegaram a visitar o complexo. A proposta gerou debates acalorados. Seria essa a nova referência em segurança ou um símbolo extremo de endurecimento? O CECOT, hoje, é mais que uma prisão. É um experimento social que levanta uma questão incômoda. Para enfrentar o crime com força total, é preciso abrir mão de direitos básicos? Ou estamos apenas trocando um tipo de violência por outro, menos visível? Penitenciária do Litoral, Equador. A prisão tomada pela Guerra Guayaquil, Equador. Atrás dos muros da maior prisão do país, o que deveria ser um centro de reabilitação se transformou em campo de batalha permanente. A Penitenciária do Litoral, oficialmente conhecida como Centro de Reabilitação Social número 1, é hoje o símbolo máximo do colapso do sistema prisional equatoriano e de um conflito silencioso que já tirou centenas de vidas. A origem do caos começa com um problema comum em muitos países latino-americanos: superlotação. Projetada para uma capacidade bem menor, a penitenciária abriga milhares de internos pertencentes a facções criminosas que mantêm ligações diretas com cartéis internacionais. O que diferencia essa prisão das demais é o nível de autonomia que essas organizações conquistaram. Em vez de serem vigiadas, elas passaram a dominar setores inteiros da unidade. Cada pavilhão virou território de uma facção, com sua própria estrutura de poder, regras e até hierarquia interna. Entre 2021 e 2023,
Uma sequência de motins transformou essa prisão em manchete mundial. Confrontos entre grupos rivais tornaram-se frequentes. E as ações do Estado passaram a ser reativas e não preventivas. A situação chegou a tal ponto que o governo equatoriano foi obrigado a decretar estado de emergência em várias ocasiões e mobilizar as Forças Armadas para tentar retomar o controle. O mais preocupante é que, mesmo com presença militar constante, os episódios de violência não cessaram. A penitenciária do litoral continua sendo um terreno instável, onde qualquer pequena tensão pode desencadear um novo confronto de proporções imprevisíveis. Os corredores dessa prisão não são apenas locais de confinamento. São linhas de fronteira entre grupos com interesses conflitantes. La Modelo, Colômbia. Onde o Estado não entra no centro de Bogotá, capital da Colômbia, existe uma prisão que representa mais do que uma falha do sistema penal. Ela simboliza o colapso completo do controle institucional. La Modelo, uma das maiores e mais antigas penitenciárias do país, é conhecida há décadas como um lugar onde o Estado existe apenas no papel. Com capacidade oficial para pouco mais de 5.000 internos, La Modelo já ultrapassou, em diversas ocasiões, a marca dos 15.000 presos. Mas o problema não é apenas o número, é o que acontece dentro dos muros, onde cada ala funciona como um território independente, controlado por forças distintas. Paramilitares, ex-guerrilheiros, narcotraficantes e criminosos comuns dividem o espaço, mas não a autoridade. Cada grupo domina seu setor, impõe suas próprias regras e mantém seus próprios mecanismos de punição e recompensa. Os agentes penitenciários evitam circular nos pavilhões. Em vez disso, operam apenas nas áreas externas, deixando os corredores internos sob domínio dos próprios internos. A maioria dos guardas trabalha desarmada, com equipamentos básicos, e sua presença é muitas vezes simbólica. O verdadeiro poder está nas mãos das facções, que controlam desde as visitas até o fornecimento de itens básicos para os presos. Em 2000, La Modelo atraiu atenção internacional após um dos episódios mais extremos de violência já registrados em prisões sul-americanas. Desde então, mesmo após tentativas de reforma, a prisão continua marcada pela instabilidade. Um relatório de 2016 revelou algo ainda mais perturbador. Durante uma inspeção, foram encontrados indícios de desaparecimentos ocorridos dentro da prisão, com investigações apontando para um número elevado de pessoas que simplesmente sumiram enquanto estavam sob custódia. E como isso é possível? A resposta está na estrutura. Galerias extensas, múltiplos acessos sem vigilância adequada e um sistema carcerário incapaz de garantir integridade física ou jurídica a quem entra ali. La Modelo virou sinônimo de abandono, não apenas pela precariedade física, mas por representar o que acontece quando uma prisão se torna um espelho de conflitos externos, refletindo disputas ideológicas, econômicas e territoriais de um país inteiro. Lá dentro, não há neutralidade. Cada preso precisa escolher um lado, mesmo que não queira. Em vez de ser um espaço para cumprimento de pena com dignidade, La Modelo funciona como uma arena onde a sobrevivência exige alianças, códigos próprios e vigilância constante. Uma prisão onde o perigo não vem de uma tentativa de fuga, mas de ficar exatamente onde se está. San Pedro, Bolívia. A prisão que virou cidade. No coração de La Paz, capital da Bolívia, existe uma prisão onde o conceito de sistema penitenciário foi completamente reinventado. Não por decisão das autoridades, mas por necessidade. A prisão de San Pedro é um universo à parte, um microcosmo caótico e autogerido que desafia todas as normas conhecidas de segurança, disciplina e controle. Ao contrário da maioria dos presídios, em San Pedro, não são os guardas que impõem a ordem. Na verdade, eles sequer entram nos pavilhões. Seu papel se limita à vigilância externa, enquanto dentro dos muros quem manda são os próprios presos. E o resultado disso é um ambiente que mais se parece com uma cidade murada, com suas ruas internas, comércio local, regras próprias e hierarquias informais. Para ter uma cela em San Pedro, não basta ser transferido para lá. É preciso comprar ou alugar o espaço.
Os presos que têm recursos constroem celas com banheiro, televisão, móveis, quase como pequenos apartamentos. Já os que não têm dinheiro são obrigados a viver em condições precárias, muitas vezes dividindo espaços com outros internos em áreas mais perigosas e desassistidas. E não é só isso. Há padarias, restaurantes, lojas, igrejas, salões de beleza e até escolas funcionando dentro da prisão, todos operados por detentos. O dinheiro circula com liberdade e a corrupção também. Muitos presos subornam para conseguir produtos, favores ou proteção. Um grupo de internos, conhecido como disciplina, atua como uma espécie de polícia paralela, cobrando taxas obrigatórias de todos os moradores e aplicando punições para quem desrespeita as normas internas. Outro fator que torna San Pedro ainda mais controversa é a presença de famílias dentro da prisão. A legislação boliviana permite que crianças menores de 6 anos vivam com seus pais encarcerados, e há casos em que esposas e filhos optam por morar na prisão para manter a unidade familiar. Isso transforma o ambiente carcerário em um espaço onde convivem criminosos, trabalhadores informais e crianças, todos dividindo o mesmo ambiente, com níveis de proteção muito frágeis. Apesar de parecer uma anarquia institucionalizada, San Pedro tem um equilíbrio próprio. O fato de os presos gerirem suas próprias rotinas criou uma estabilidade relativa, com menos rebeliões do que outras prisões bolivianas. Mas essa paz é frágil. Ela depende da força dos que dominam, da omissão dos que deveriam fiscalizar e da adaptação dos que simplesmente querem sobreviver. San Pedro não é apenas uma prisão. É uma experiência social radical, onde liberdade e privação coexistem no mesmo espaço, e onde o tempo de pena é apenas um dos muitos desafios enfrentados por quem está lá dentro. Palmasola, Bolívia. A prisão. Onde a lei é negociável, na periferia da cidade de Santa Cruz de la Sierra, a prisão de Palmasola é, oficialmente, a maior da Bolívia. Mas para quem conhece sua realidade por dentro, é muito mais do que isso. Palmasola é um território com suas próprias regras, um espaço onde o controle do Estado é limitado aos muros externos, e o que acontece lá dentro é ditado por redes de influência, poder e dinheiro. Com uma população carcerária que ultrapassa 8.000 internos, Palmasola sofre dos mesmos problemas que tantas prisões latino-americanas: superlotação, lentidão no judiciário e precariedade estrutural. Mas o que a diferencia é o grau de autonomia interna. Assim como em San Pedro, os guardas se limitam ao perímetro. Dentro dos pavilhões, a administração informal é feita por detentos, geralmente os mais influentes, ligados a facções, redes criminosas ou com poder financeiro. Essa autogestão, porém, não é romântica. É um sistema sustentado por uma economia paralela, baseada em extorsões, favores pagos e hierarquias invisíveis. Em Palmasola, quase tudo tem preço, de uma cela mais segura até o acesso a certos setores ou privilégios. A posse de itens básicos depende da capacidade do preso de negociar, comprar ou se submeter. Existe um grupo de internos que exerce um tipo de disciplina interna, atuando como agentes informais de ordem, cobrando taxas obrigatórias e impondo sanções para quem desafia a organização. Outro aspecto marcante de Palmasola é a convivência com famílias. Pela legislação local, crianças de até 6 anos podem viver com seus pais encarcerados. Isso criou uma situação insólita. Dezenas de crianças chamam a prisão de lar, crescendo em um ambiente onde o cotidiano é moldado por negociações, tensões e uma rotina que mistura mercado informal com regras impostas por lideranças não oficiais. Apesar de tudo isso, Palmasola tenta manter a aparência de um presídio funcional. Há setores organizados, serviços internos, visitas regulares. Mas por trás dessa estrutura, a realidade é outra. Os internos que não conseguem se proteger, financeiramente ou por alianças, enfrentam os maiores riscos. A justiça muitas vezes demora anos para julgar os casos, e cerca de 80% dos detentos estão ali sem sentença definitiva. Mesmo após episódios que abalaram a imagem da prisão e mobilizaram autoridades e organizações internacionais,
Palma-Sola segue praticamente intocada em sua essência. É uma prisão onde o poder não está nas mãos da lei, mas de quem consegue moldá-la a seu favor. Um lugar onde a sobrevivência depende menos do que se fez lá fora e mais do que se consegue conquistar ou negociar lá dentro. Tuluá, Colômbia. A prisão que virou cenário de tragédia anunciada. Na região do Vale do Cauca, em uma área urbana da cidade de Tuluá, está localizada uma prisão que passou décadas fora do radar internacional. Até que um único episódio a colocou no centro de uma das maiores crises penitenciárias da Colômbia. A unidade prisional de Tuluá se tornou símbolo de como a negligência estrutural pode, em poucas horas, se transformar em uma catástrofe irreversível. Projetada para comportar cerca de 900 pessoas, a unidade já abrigava mais de 1.200 no momento do colapso. Celas superlotadas, ventilação precária, corredores estreitos e poucos mecanismos de emergência compunham a rotina dos internos. Ainda assim, pouco ou nada foi feito por parte das autoridades para corrigir o cenário, até que o sistema entrou em colapso. Na madrugada de 28 de junho de 2022, um evento que começou como um protesto interno rapidamente escapou do controle. A tensão acumulada, a falta de resposta das autoridades e o ambiente inflamável resultaram em uma situação crítica. O mais alarmante não foi apenas o que aconteceu naquela noite, mas a forma como se revelou o estado de abandono que a prisão já apresentava há anos. As investigações revelaram falhas múltiplas, saídas de emergência bloqueadas, protocolos de evacuação inexistentes e uma estrutura que não suportava nem mesmo um incidente de média proporção. O evento escancarou a vulnerabilidade do sistema penitenciário colombiano, não apenas em Tuluá, mas em muitas outras unidades pelo país. A resposta das autoridades veio rapidamente, mas só depois da tragédia. Medidas emergenciais foram anunciadas, promessas de reforma surgiram e o caso ganhou repercussão nacional. No entanto, para muitos especialistas, o episódio foi apenas o sintoma mais visível de um problema muito maior. O modelo prisional que há décadas opera à beira do colapso. Tuluá representa aquilo que mais assusta em uma prisão: o silêncio anterior ao caos, um lugar onde o descaso foi sendo normalizado até que não havia mais tempo para agir. Lá, a sensação de perigo não vinha de um grupo específico ou de um episódio isolado, mas do acúmulo de decisões evitadas, alertas ignorados e condições desumanas tratadas como rotineiras. Mais do que um caso isolado, Tuluá é um aviso de que nenhuma prisão é segura quando se ignora o básico, de que todo sistema pode ruir quando as pessoas que o administram fecham os olhos para o que está diante delas todos os dias. Penitenciária do Novo México. Quando o sistema desmorona de dentro nos Estados Unidos, um país frequentemente citado como modelo de organização e controle institucional, existe uma prisão cuja história se tornou um lembrete sombrio de que nenhuma estrutura, por mais rígida que pareça, está imune ao colapso. A penitenciária do Novo México, localizada nos arredores de Santa Fé, foi palco de um dos episódios mais marcantes e até hoje estudados da história penal norte-americana. Na madrugada de 2 de fevereiro de 1980, um motim tomou conta do complexo. O que começou como um protesto rapidamente se transformou em uma quebra total de autoridade. Internos assumiram o controle da unidade, acessaram áreas restritas e mantiveram os agentes penitenciários sob domínio por mais de 36 horas. O episódio ganhou atenção nacional e internacional, não apenas pela dimensão da revolta, mas pelo fato de ter ocorrido em um país com altos investimentos em segurança prisional. As investigações que se seguiram revelaram um sistema sob extrema pressão: superlotação, deterioração das instalações, má gestão e ausência de políticas eficazes de ressocialização. O próprio relatório do Departamento de Justiça apontou que os internos estavam sendo mantidos em condições que favoreciam a tensão e o desespero. Uma combinação perigosa que bastava um estopim para se tornar incontrolável. A estrutura física da prisão foi quase totalmente destruída durante o motim. Documentos foram queimados,
áreas inteiras inutilizadas, e o impacto psicológico se espalhou pelo sistema prisional de todo o país. A revolta forçou uma revisão nacional dos protocolos de segurança, do treinamento de agentes e da arquitetura prisional. Modelos antigos de confinamento em massa começaram a ser questionados com mais intensidade, e o debate sobre reforma penal ganhou força. Mas talvez o mais significativo tenha sido a mudança de percepção pública. O motim revelou que por trás dos muros havia uma tensão que vinha sendo ignorada há muito tempo, e que um sistema aparentemente estável podia ruir em questão de horas. A prisão, que deveria funcionar como símbolo de ordem e justiça, expôs suas falhas mais profundas. Hoje, a penitenciária do Novo México é vista como um caso emblemático. Não apenas pelo que aconteceu, mas por tudo que o episódio revelou. Que a negligência, quando acumulada, se torna combustível para o caos. Que um sistema que finge controle, mas falha em ouvir seus sinais de alerta, está fadado a ser surpreendido. E nem sempre há tempo para reagir. E agora, eu deixo a pergunta com você. Qual dessas prisões mais te impactou? Você acha que elas representam justiça ou fracasso? Deixe sua opinião nos comentários. Se este vídeo te fez pensar, curta, compartilhe e inscreva-se no canal.